O texto da Sagrada Escritura, ele diz assim, ó: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Pode voltar lá, por favor. Quando eu penso que esse Cristo, a sua habitação agora, da qual para ele ser inserido, de viver, de sofrer, de passar as tempestades da vida e dizer: eu sou humano, passo as dores como humano, sei das angústias como humano. Para que isso, gente? Para que eu e você, ele nos conhecesse plenamente, poderosamente, nas nossas dores, nas nossas mazelas, nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias e aflições. Queria ler também um texto com você da Sagrada Escritura, que diz assim, ó, em Lucas 2:1. E aconteceu que naqueles dias saiu um decreto de César Augusto, para que todo mundo fosse tributado, ou tivesse um recenseamento, para eles soubessem ali quantas pessoas existiam naquela região de Belém, naquela região toda ali, e para ele saber quanto que ele iria faturar com os tributos. Amém? Esse César Augusto, eu quero fazer uma comparação dele como o grande imperador. Alguns anos atrás eu já pincelei isso aqui. Esse César Augusto, o nome dele era Otávio. Tá aí, se você tiver um menino, um excelente nome, Otávio, né? Chamar ele de Otaviano, né? E esse Otaviano, ele é herdeiro de Júlio César. Ele foi realmente o grande fundador do Império Romano. Então esse César Augusto, ele estabeleceu até mesmo um culto a ele próprio. Dá para entender isso? Ele estabeleceu um culto ao próprio imperador. Então assim, ele queria chamar a atenção e ele queria o poder na sua mão. Ele criou uma moeda única e, claro, essa moeda tinha o seu rostinho. Vocês lembram que Jesus lá para frente, ele fala assim: Senhor, perguntam para Jesus assim, é lícito pagar o tributo a César? E Jesus falou assim, sim, dai a César o que é de César, e a Deus, então é esse César. Todo mundo estava tributando, Jesus era um judeu, fala-se que ele não precisava pagar tributo por ser judeu, né? Mas enfim, ele tinha uma moeda única, ele era detetor de todo poder e riqueza, ele era o cara. Ele tinha o nome, o Senhor, no controle. Esse César Augusto, ele tem tanta imponência, gente, ele tem sim tanto poder, que quando ele, vamos pular aqui, só para você ter ideia, Roma era a capital do vasto império dele, abrangia terras em 3 continentes, tinha mais de 1 milhão de habitantes e 45 mil prédios em Roma,
quando esse César, esse Augusto, ele resolve ter um nome, que é acima assim de todo nome. Ele lutou para isso. E estava até vendo, a revista Times publicou que dos 10 homens mais poderosos do mundo, ele era o segundo, o mais poderoso. O Egito, que está o conflito perto de Israel, o Egito pertencia a ele, todo o Egito pertencia a ele na época. Então esse César Augusto, ele tinha um poder, assim, o seu nome era muito ovacionado. Ele fazia com que as pessoas realmente o servissem. Ele não tinha clemência, ele não perdoava aqueles que realmente tentava ser contra ele ali, fazia qualquer coisa, ele era sentença de morte. Então, ele faz isso aqui porque ele quer ter uma demanda de poder. Ele vê que o seu tio-avô, Júlio César, lhe dá o nome de... Ele cata esse nome para ele de César, que ele muda o seu nome de Otávio para César, e para não ficar só no César, ele pega o nome de Augustus, que Augustus é um nome assim, sagrado, é um nome assim, acima de muita coisa, grandeza. Até coloquei aqui, ó, esse termo, essa palavra Augusto, ele era um título assim de realmente de um poder, de um senhorio, de uma grandeza tão nobre, que ele falou, rapaz, se eu peguei o César, eu também quero o Augusto para mim. E ele recebe esse poder, e ele fica muito conhecido. Aí, me ajuda aí, gente. Aí agora entra num oposto. E José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, a Judéia, até a cidade de Davi, que é chamada Belém, porque ele era da casa e da linhagem de Davi, para ser tributado com Maria, fazer o recenseamento com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aí, começa-se uma comparação de poder. Esse César Augusto, que quer ter todo o domínio, ele entra aqui ele pede para que toda a população realmente faça esse recenseamento, mas a Bíblia já estava dizendo que, em Lucas 2,4, em Miqueias 5,2, olha o que Miqueias está dizendo, mas tu, Belém Efrata, embora sejais pequena entre os milhares de Judá, a ti sairá para mim aquele que é governador em Israel, e cujas saídas têm sido desde os tempos antigos, desde a eternidade. Então ele está dizendo aqui de uma promessa sobre um rei que iria governar agora, e que esse rei partiria de uma cidade muito simples, de Belém. Amém, gente? Ele iria sair de Belém, ele iria governar Israel a partir de uma vila de 600 pessoas. Enquanto o César Augusto governava uma população de 1 milhão de pessoas, a Bíblia está dizendo, e não por palavras do César, ele está dizendo o quê? Que esse rei, agora, nascido em Belém, ele tem uma palavra lançada sobre ele, mas que simplesmente não é uma palavra posta por simplesmente o César Augusto colocar essa palavra, mas porque já era uma profecia que essa palavra iria acontecer. O César,
ele impõe esse tributo, só que na verdade, irmãos, ele já estava sendo usado por Deus para fazer aquilo que Deus determinou, porque em relação a Cristo, tem no mínimo 300 profecias, dizendo o que esse rei faria, o que esse rei iria habitar entre nós, da onde ele sairia, e o que ele faria pela nação, por nós. E aí, esse poderio desse rei é muito baixo. Esse rei que aqui a palavra está dizendo aqui, que é esse Cristo que habita entre esse povo, ele agora é um bebê. Ele está ao controle do seu pai José e de sua mãe Maria. E aonde eles vão? Para Belém. E ali em Belém, eles têm ali o nascimento dele numa manjedoura. Ele não tem nenhum lugar luxuoso para ele ostentar. Quando Cristo habita, Ele quer mostrar para nós agora que eu não preciso ter a posse, Ele não precisa ter o subtítulo ali, ou o poderio em suas mãos, que da maneira que Deus tinha proposto para Ele reinar e trazer libertação ao seu povo, da forma que Deus tinha estabelecido, iria acontecer. Iria acontecer. Quando, deixa eu mudar aqui, porque vos nasceu nesse dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esse Senhor aqui, quando Lucas está dizendo assim, nasceu o Quírios, o Senhor do céu, decidiu descer à terra, mas de uma forma confusa, de uma forma que as mentes humanas não estavam entendendo o que ele estava querendo fazer. Pense comigo, gente, o Salvador não teve um hotel, uma hospedagem para que ele viesse a nascer. Ele nasce no meio de animais. Ele se submete a uma humilhação tamanha para provar para nós que essa vertente é melhor. Essa humildade que ele expôs para cativar o nosso coração é melhor. Não é o poderio de Roma que César Augusto tinha, mas era o poderio de um homem que habitava uma vila chamada Belém. Muitas vezes nós esperamos de Deus um barulho, de Deus umas trovoadas. Muitas vezes a gente espera que Deus venha de uma maneira que sacode as nossas estruturas. E Ele não vem, não age segundo o nosso pensamento. Aquele povo que ouviu essas palavras, foram gente que estava acostumado já a ouvir o que ele estava tentando dizer. Foram pastores que estavam num campo, e o anjo chega para esses pastores e diz: eu tenho boas notícias do Eterno para o coração de vocês. Hoje, nasce em Belém o Salvador. Gente, é um espanto para aqueles homens simples do campo.
O pastor, na época, era um cara assim, do mato. Um cara que ele não almejava aquela profissão se ele tivesse possibilidade de estar em outro lugar. Quem está me entendendo? Ele era sujo, dormia junto das ovelhas, muitas vezes, se embebedava alguns pastores cuidando das ovelhas, mas eles eram homens simples, e Deus se revela a eles dizendo: hoje eu tenho a maior notícia para vocês. Em Belém nasceu o Senhor de todas as coisas. Vocês vão ficar confusos, porque vocês vão chegar para Ele e vão querer ver o berço de ouro, uma hospedaria fantástica, e na verdade vocês vão ficar confusos, porque Ele está numa manjedoura, e ali Ele está junto dos animais, Ele está ali vivendo, nascendo, para libertar um povo agora dos seus orgulhos, para libertar o povo das suas altos valores, daquilo que talvez para nós é ostentação, para nós talvez seja o glamour. Deus está dizendo para nós também nesses dias atuais, o Senhor deseja ser Senhor na nossa vida, mas dentro de um coração ao qual a gente pode ter a mesma humildade que Cristo teve. O Cristo habitou entre nós, gente. Mas o que Ele quer me ensinar? O que Ele quer mostrar para mim? Uma salvação, amém. Eu e você estamos aqui, nós cremos, fomos salvos. Mas existe uma caminhada. Existe um dia a dia. Tem ou não tem? Tem um conflito diário comigo e com você. Tem coisas dentro de nós que precisam ser quebradas, muralhas que são erguidas. Se existe um conflito na faixa de Gaza, então eu quero dizer também que existe um conflito dentro da faixa de Gaza do seu coração. Você está sabotando, está soltando bomba aí, ou você está soltando umas bombas para o vizinho. Semana eu fiquei horrorizado, um pastor falou que ia orar, interceder, fazer jejum por Israel. Falei, rapaz, nós temos que ter sentimento pelas vítimas, pelos civis, mas agora Israel tem que cumprir o que é palavra de Deus ao coração daquele povo. Pronto, é profecia. Eu não tenho que ficar orando aqui para tentar mudar algum curso da Sagrada Escritura. Já está dito, vai acontecer, a guerra já está emanando, já está. Agora, será que eu vou ficar desperdiçando 3 horas da manhã, orando por Israel, sendo que eu tenho meus conflitos aqui dentro de mim, que precisa ser, levantar a bandeirinha da paz, do perdão, dizer quem é o Cristo para mim, o Senhor realmente. Quem é o Senhor desses dias turbulentos? É o César? É Roma? É a Babilônia? É os seus deleites? É os prazeres? Ou é uma vila pequena? Uma humildade pequena? Um recanto onde você pode reclinar sua alma, seu coração e se aquietar em Deus? Porque o Quírios, o César procurava ser Senhor, era reverenciado, ele tinha que ser reverenciado, era saudação, graça e paz, não, Quírios, seja César, ovacionado seja César, ele é o Senhor, ele é o Senhor. E começa a surgir uns cristãos de algumas aldeias, de alguns vilarejos, e começa a dizer, rapaz, eu tive uma experiência que a estrela surgiu a nós e o Rei Salvador chegou ao nosso coração. E na verdade agora eu estou entendendo que não é mais o César, o Senhor, o meu Quírios. Agora o meu Quírios é o Rei
dos reis e o Senhor dos senhores, que agora eu estou entregando a minha vida para Ele, e está uma alegria, uma paz completa. Só que isso era uma afronta a César. Aí o César sabia disso, mandava degolar os cristãos, jogar no Coliseu, ser tocha humana. O cara era tão doido, gente, tão virado da pá virada, aquele cara. Um dia ele olhou para a praça dele assim, a praça estava meio escura. Ele falou, preciso iluminar mais essa praça. Pega 40 cristãos e incendeia eles para mim, para clarear mais, que está muito escuro. Foi lá, pegou 40 cristãos, fizeram tochas humanas, meteram fogo neles, para clarear a praça, que ele não estava enxergando bem, o retardado. Enviado do Satanás. Ele queria se intitular o Quírios, o Senhor. Só que a Sagrada Escritura diz que não existe outro Senhor, está revelado em Lucas 2,11, porque vos nasceu neste dia, na cidade de Davi, um Salvador, que é Cristo, o Senhor, o Quírios da vossa alma. O resgatador, o libertador, aquele que tem o poder nas suas mãos, de libertar vocês agora. Não mais de uma força, de um cativeiro físico, não. Mas agora Ele tem o poder de libertar eu e você das amarras do pecado que prendem eu e você na escuridão das nossas vontades e desejos. Até quando eu vou querer que Cristo seja o Senhor? O Quírios. As pessoas falam assim, né? Ah, não tinha um lugar para Jesus nascer. Uai. Hoje não tem, talvez, corações abertos para Ele morar. Porque a gente coloca outras coisas. Que o outro César quer trazer ao nosso coração. É ou não é, gente? O poder, a ostentação. Esse é o cara, bonito, né? Esse é o César Augusto. E essa é a moeda que ele colocou como símbolo do seu poder. E ele se intitulou, além de tudo isso, quando ele fez essa moeda, ele gravou esse Divus Illuvis aí, ele está dizendo assim, atrás da moeda ele colocou, então tinha um detalhe, que todo imperador quando morria, o Senado promovia esse imperador a um deus. Dava o nome desse imperador, e o Júlio, o tio-avô dele, foi considerado como um deus. E ele pegou a brecha e falou assim, se o meu tio-avô era Deus, então eu vou colocar atrás da moeda, eu vou colocar então que eu sou filho desse Deus. Eu sou filho de Deus. Tem alguma analogia? Jesus, filho de Deus, desce numa vila de Belém, 600 pessoas. E ele quer o poder, ele quer que a turma ovacione ele. Fala, nossa, você é o filho de Deus. Você é o cara que tem que ser celebrado, que tem que ser cultuado, que tem que ser adorado. E essa é a sua moeda. Ele criou uma moeda única em todo o império. Ele realmente foi um homem muito sagaz e governou bem dentro do que ele queria fazer. Mas tudo isso porque ele queria ser Senhor. Queria colocar algumas coisas para a gente entender
O que existe no mundo hoje? Existe 4.200 religiões no mundo. 90% da população mundial acredita em alguma divindade. Jesus é apresentado de maneiras diferentes em cada religião. A Bíblia é a verdade que apresenta o verdadeiro Jesus. Se você olhar, e essa semana eu fiz uma live e eu falei, não tem como o humano se salvar. Aí ele pode dizer que talvez a fé dele, ele usando a fé que ele tem, pode se salvar. Ele não pode se salvar usando a fé de maneira errada. A fé tem que ser no Filho de Deus. Amém, gente? Tem que ser no Senhor, naquele que deu a vida, naquele que morreu por mim, naquele que se entregou pelo meu pecado, pelo seu pecado. Ele morreu a sua morte e a minha morte. Então, não existe, só para você ter uma ideia, na Índia tem mais de 1 milhão de deuses. A árvore é Deus. A vaca, lá você não pode comer churrasco, gente. A vaca é um Deus. Acho que tudo lá é Deus. Tudo é Deus lá para eles. Ou deuses, né? Então você olha a confusão que fica na cabeça das pessoas. E qual é, pastor? Qual é a verdadeira saída? Simples. Cristo é o Senhor de toda a vida. Ele é o Senhor de toda a existência. Não existe outro sem Ele. O que a palavra está dizendo? Sua divindade é eterna. Filipenses 5 e 6, eu acho que eu errei, gente, é 2, 6. Subsistindo em forma de Deus, Ele não usurpou ser igual a Deus, mas Ele se esvaziou do que Ele era, para que Ele, sendo humano, cativasse eu e você, ganhasse eu e você. Entende isso? Ele não podia ser um Deus distante que não conhecesse as nossas dores. Então a sua divindade, ela é eterna. Fala para mim um Deus, o Buda, ele é eterno, o Maomé é eterno, aquilo que se idolatra no Brasil é eterno. Só há um mediador entre Deus e você, entre Deus e eu, entre Deus e nós, está em Jesus. Sua encarnação, assumindo a forma de servo, Ele não teve por exaltação. Gente, enquanto César queria crescer, Cristo queria diminuir. Essa mensagem é para você não ter dúvida da clareza que Cristo habita dentro do seu coração. Na maior simplicidade que existe e que talvez a sua mente possa imaginar. Ele teve a sua encarnação em humano. Ele assumiu essa forma. Ele não teve uma prepotência no seu coração. Ele não teve um orgulho. Ele era Deus, gente. E se rebaixou a um nível de humano. Às vezes fala, nossa pastor, você está desqualificando nós humanos. Estou mesmo. Quem somos nós na fila do pão? Nasce, sem dente, pelado, depois morre, não leva nada, e se acha tanto.
depende inteiramente do Criador para tudo. Sua vida de acordo com a vontade de Deus. Você já pensou nisso? Ele viveu a sua vida conforme a vontade do Pai. Você quer viver o plano? Olha para mim, por gentileza, vou ver quem está dormindo aqui hoje. Olha para mim, no meu zóio, como diz o mineiro. A vontade de Deus, ela é perfeita ou não é? E por que que a gente tem dificuldade em cumprir ela? Aí você quer mais fazer o que você acha que é bom, porque você acha que você tem o controle na palma da sua mão, porque você tem a força, você tem o vigor, você está bam, agora você tem a força e o poder. Cristo foi por amor que Ele fez tudo isso. Mas será que por amor também eu posso retribuir, tentando fazer a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é boa, perfeita e agradável para mim também? Ela me traz paz, alegria no meu coração. Ela não traz tormento. Ela não traz essas inquietações que o mundo traz. Eu vivo a vontade de Deus e ponto final. Eu desejo a vontade de Deus para me curar. Eu desejo a vontade de Deus para me libertar. Eu desejo essa vontade de Deus para me viver os planos que Ele tem para mim nessa terra. Mas eu estou preocupado com o que vão pensar de mim. Ei, aterriza para a vila de Belém. E vamos pegar na mão daquele que nasceu e vamos dizer, e aí, Senhor, me leva onde o Senhor deseja, porque eu quero reconhecer o seu senhorio na minha vida, mas da melhor forma e na forma mais simples que puder. Sua morte, e Ele foi obediente à vontade do Pai até a morte, e morte de cruz. Por quê, pastor? Porque Ele decidiu me amar. Amém? Ele decidiu te amar? Decidiu? Todos os profetas falaram dele. Se cumpriu nele. Nenhuma só palavra do que foi dita sobre ele não se cumpriu. Então Ele é um Deus verdadeiro. Ou Jesus era muito falso, ou Ele era tudo aquilo que os profetas falaram dele. Não teve uma palavra que não se cumpriu de nenhuma profecia. Esse Miqueias 5 aqui foi uma delas. Mas a Bíblia falou que ele ia nascer da descendência de Davi. Foi da descendência de Davi. Falou que ele ia entrar em Jerusalém montado num jumentinho. Falou que ele ia ser crucificado. Falou que nem os ossos do seu corpo ia ser quebrado e não foram quebrados, nenhum. Ele ressuscitou ao terceiro dia, essa é a bandeira do cristianismo, minha e sua. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então Ele é um rei que eu posso acreditar nele, amém? Ele é o Senhor da minha vida, o qual eu posso depositar nele a minha crença, amém? A minha devoção, amém? A minha entrega, o meu coração, porque eu não tenho uma ostentação de querer um rei, que ele pode me dar todo o poder, porque o rei que pode talvez dar todo o poder, talvez pode ser uma intervenção maligna. Porque depois Jesus está no deserto e aquele cara chega para ele e fala, e aí, está com fome? E Jesus fala, estou com fome. Falou, transforma a pedra em pão. Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. Então aquele homem ali, o Satanás,
falei homem, né, mas é o Satanás ali, tentando o rei, dizendo para ele o que, tentando dar para ele aquilo que ele não precisava. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta para a gente. Muitas vezes a gente é muito tentado na proposta indecente, na proposta que talvez o nosso coração não pense muito bem e você vai. O Cristo, sendo o Senhor da sua vida, Ele pode direcionar você, sim ou não? Sim ou não? Então se renda a Ele. Se renda a Ele para você ter direção dEle na oração, no quebrar do seu coração, no dobrar dos seus joelhos, para que Ele te oriente, para que Ele seja o Senhor realmente na íntegra. Ele não precisa saber que Ele é o Senhor. Ele deseja que você sinta que Ele é o teu Senhor, o teu Kyrios, o Senhor da tua vida, a qual você deve a Ele adoração, você deve a Ele devoção, você deve a Ele um louvor, você deve a Ele gratidão, você deve a Ele porque Ele é o seu Senhor, Ele salvou a sua alma, você deve a Ele uma entrega de verdade. Então você tem que ter isso dentro do seu coração, para o teu coração não se perder diante das avalanches desse mundo presente. Porque não qualquer coisa tira você da presença de Deus, você para de vir na igreja, você é sacudido por propostas. Talvez é uma amizade que talvez tenha um glamour, talvez é um namorado, talvez é uma pessoa, talvez é um, sei lá gente, o que pode ser? Me responda. O que pode tirar você da presença de Deus, diante da presença desse Senhor? Fala para mim, o que te incomoda dentro do teu coração nessa noite, 15 de outubro de 23? Quais as inquietações do seu coração que você pensa, puxa vida, isso me afastaria de Deus? Será o quê? O Paulo faz umas perguntas, ele dá uns exemplos, ele falou, será o que? A angústia vai tirar você da presença de Deus, do Senhor? Será a tribulação? Será um anjo? Será o que vai tirar você da presença de Deus? A profundidade, a altura? Você já pensou nisso? O que pode tirar você da comunhão daquele que habita junto com você? Daquele que você tem reconhecido como o Senhor da sua vida, daquele que você tem reconhecido que, agora foi aqui, que Ele tem sido o Senhor que tem trago direção, mas a direção dEle não tem controlado ainda a sua vida por inteiro. Ele quer trazer um governo novo sobre a sua vida, só que você ainda está com o velho governo, ditando as velhas regras. Quem está me entendendo? Pelo amor de Jesus. Não pode ditar as velhas regras, porque essas velhas regras estão lá pisando na Roma. Agora eu quero que nessa noite a gente entenda de uma maneira muito simples, que fique gravado na sua cuca e no seu coração, que é melhor você estar não num palacete, num lugar bonito, mas que você pode estar numa Belém, mas você está dado às mãos com o seu Salvador. Num lugar simples, aonde tem paz, aonde tem equilíbrio, aonde você olha e fala, cara, agora eu entendi o que é as boas notícias do reino do meu Pai. Porque agora traz paz. Eu não sou tentado a ir embora mais, porque agora eu entendi o que Ele está falando comigo. Quem está me entendendo aqui? Tem um negócio estranho aqui, né? Amém?